Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você pode estar assistindo. Essa é uma apresentação para matéria de auditoria e segurança de informação. Eu vou falar um pouco do da OASP Top 10 de 2021, mais especificamente do tópico 6, o sexto lugar, que é o componente desatualizado e vulnerável. A OASP Top 10 ela é uma lista das 10 principais vulnerabilidades em aplicações web. Essa lista ela é atualizada periodicamente. Ela reflete as ameaças mais comuns e relevantes. Sua importância é que ela é um guia essencial para os profissionais de segurança, desenvolvedores de software e organizações que querem proteger suas aplicações. O objetivo principal dela é aumentar a conscientização sobre vulnerabilidades críticas e fornecer orientação, tanto para prevenção e mitigação. Falando da sexta posição, componente desatualizado e vulnerável, o que ela é? Ela destaca os riscos associados a componentes desatualizado e vulnerável. Essa vulnerabilidade ela acontece quando componente de terceiro, tipo biblioteca, framework, plugin, que contém falha conhecida ou que vem de uma versão desatualizada. E isso pode ser explorado pelos atacantes. Um breve resumo, né, dos dados de, do, do sexto, né, é que teve um total de ocorrências de 30.457 até 2021. Existiu uma pesquisa entre a comunidade para definir o top 10 e, e na pesquisa da comunidade ela ficou na segunda posição. Porém, o top 10 ele não é feito da pesquisa da comunidade, é para ter uma ideia ali do que o pessoal está pensando. É, essa é a única categoria que não tem um Common Weakness Enumerations, que são as fraquezas comuns enumeradas. Como eu falei ali da pesquisa, o top 10 ele é definido pela uma relação das ocorrências com um peso. Então, como essa é uma categoria que não possui é, os, o, essas fraquezas comuns, toda ocorrência tem um impacto padrão de 5. Esse impacto vai de 0 a 10. Então, é um impacto médio, né, vamos dizer assim. Também, é, o componente desatualizado e vulnerável ele vem de 2017, onde ele estava na posição 9 e ele chamava usando componentes com vulnerabilidade conhecida. Ele passou 3 no rank, foi do 9 para o 6, e isso aconteceu tanto pelo aumento de ocorrência e também por uma atualização no nome, que no nome na perspectiva geral desse caso, que foi a necessidade de considerar tanto a presença de vulnerabilidades quanto a importância de manter esses componentes atualizados. A O que é um software vulnerável, né? Vulnerável a essa regra. É quando ele não tem suporte ou está desatualizado. É importante dizer que isso inclui tanto sistema operacional, servidor web, sistema de gerenciamento de banco de dados, aplicações e todos os componentes e bibliotecas. Um cenário de ataque que eu falei ali, mas a gente não entrou a fundo, que é o de dependências não conhecidas. Então essas dependências são desde a primária, secundária. E o exemplo que eu trouxe nesse esqueminha simples é que
Você tá lá e precisa de uma biblioteca para determinada função. Você pesquisou ali no Google, achou ali no Stack Overflow. Eu acho que de aplicação web é o NPM, que eu não programo em eu não programo em Node.js, JavaScript, nada disso. Então, o que acontece? Você importou uma biblioteca, ela possui uma dependência, que possui mais duas dependências. Sendo que nesse caso aqui eu coloquei que a dependência 2 tem alguma coisa maliciosa. Então muitas vezes quando você importa uma biblioteca, ela possui outras bibliotecas dentro, enfim, dependências. Esse caso tem um caso que aconteceu em 2018 de Typo Squading, que é exatamente um caso assim, que foi com a biblioteca Event Stream, que era uma biblioteca popular no Node.js, que ela tinha milhares de downloads semanais. E aconteceu que um desenvolvedor mal intencionado, ele assumiu a manutenção desse pacote e introduziu um código malicioso. Então ele foi lá, conversou com o líder do pacote, o administrador do pacote, né, que seja, e convenceu ele a dar permissão de manutenção para uma biblioteca, para uma dependência específica. E ele acabou liberando. E acabou que na versão 3.3.6 ele incluiu uma dependência chamada FlatMap Stream. Era uma dependência que já existia, mas ele modificou ela. E nela continha um script malicioso que era projetado para roubar bitcoins de carteiras de usuários da empresa Copay. Então era um script bem específico para uma empresa específica, que foi isso que foi planejado. É, o caso a caso que foi acontecendo desse caso da Event Stream, eu coloquei na referência o link descrito que tem lá as conversas no GitHub de como ele convenceu ou qual mudança ele queria fazer quando ele ganhou a permissão e o desenrolar da história. O que eu não encontrei foi judicialmente o que aconteceu tanto com essa empresa Copay, se os responsáveis pela mudança aconteceu alguma coisa para eles. O que eu sei é que essa biblioteca o usuário dele foi removido tanto do GitHub quanto do NPM e e só é o que eu sei do caso. Mas tem outro caso também bem popular que teve desmembramento jurídico, que é o da Equifax, que ela é uma agência de crédito que coleta e mantém informações de pessoas pessoais e financeiras de milhões de consumidores. E esse caso aconteceu em 2017. A Equifax era o caso ficou chamado de Equifax Data Branch, é importante dizer isso. E nesse caso o que aconteceu? Teve a violação de dados, ela ocorreu por um componente desatualizado e vulnerável que chama Apache Struts. Ele é um framework de desenvolvimento web que ele é bem famoso. Os atacantes exploraram a vulnerabilidade que chama CV 2017-5638. Essa vulnerabilidade ela permitia uma execução remota de código e não havia e a empresa ela acabou que não aplicou o patch de segurança e tinha um patch disponível, só que ela não checou, não sei o que aconteceu, enfim, ela não corrigiu e acabou. Aqui tem um print, né, de quanto severo era esse erro, que é um cálculo aqui baseado nos CVEs, e era um erro bem crítico, que não foi visto, né? E qual que foi o desmembramento disso?
Acabou que os atacantes ganharam acesso não autorizado ao sistema e comprometeram a informação de 147 bilhões de consumidores. Esses dados roubados incluíram nomes, número de seguro social, datas de nascimento, endereço e, em alguns casos, até o número de cartão de crédito. Bom, diante desse desastre que aconteceu com essa empresa, né, a gente pode ver quão custoso pode ser não atualizar nossas dependências de software, né, e quão importante é deixá-las atualizadas, né. E por ser uma falha extremamente crítica, ela ainda foi muito explorada em 2022, possivelmente 2023 também. Por ser muito crítica, né, ela consegue dar um acesso muito forte, né, muito grande ao servidor, né, da aplicação e possivelmente com esse acesso é possível vazar, né, de diferentes informações que estão no servidor. Pra gente ficar bem esperto enquanto a isso também, né. E trazendo, a gente trouxe aqui também, mano, uma outra vulnerabilidade que correu bem grave também, de score 10 também, bem crítico, que é a CVE 2021-44228, que foi uma biblioteca do Java, a Log4j, 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 que é uma vulnerabilidade, né, que permite a inserção de código no servidor da aplicação. E dependendo do código malicioso que você injetar, você consegue também até o controle total do servidor remotamente. Algumas empresas declararam vulnerabilidade para essa falha, que foi a Apple, né, e o Amazon e o Minecraft. Inclusive o Minecraft, bem comum isso daí. Mas a gente está acostumado a ver com empresa grande, né, de créditos e tal, empresas do ramo de tecnologia no geral, né? O Minecraft também foi alvo dessa vulnerabilidade. Aqui eu trouxe um exemplo, é, um exemplo é, dessa vulnerabilidade mesmo. Eu encontrei, né, no GitHub essa POC desse cara aqui um POC, né, uma prova de conceito que mostra, que exemplifica como essa vulnerabilidade acontece, né? Então a gente consegue, a partir dos códigos que ele colocou aqui, a gente consegue subir uma aplicação que tem essas bibliotecas, essas dependências que são vulneráveis ainda, né? Para testar, para ver como que essa vulnerabilidade acontecia. Aqui tem até um vídeo dele demonstrando do acesso que ele consegue. Eu vou colocar aqui para a gente ver, eu vou comentando por cima. Mas aqui ele está subindo a aplicação, né? E aqui em cima ele roda o exploit, né? Que é em Python. E aqui do lado, no outro console aqui do lado, a gente consegue ver que ele está esperando. Ele está esperando alguma resposta do servidor. Como ele já rodou, ele já conseguiu o código aqui, já forneceu, o exploit já forneceu esse código que ele vai ter que usar lá no site, nessa aplicação que ele subiu. Em qualquer campo, pode ser no usuário ou na senha, e posteriormente dá o seu login, que ele já vai ver Ah lá, já conseguiu acesso ao banco. Já deu um LS aqui, já todas as pastas do banco aqui já estava no controle. Agora ele vai dar um ping também, mas para ver que ele já conseguiu acesso ao remoto ao servidor. Como eu falei que tem uma falha no Minecraft também, ele trouxe um exemplo dessa falha acontecendo no Minecraft. É, aqui. Que ele já rodou também, da mesma forma, ele já rodou o exploit em Python também, e já pegou aqui o código que ele vai ter que inserir no jogo. Então ele pega, copia, abre lá embaixo, ele abre o chat do jogo, e não é nem um console do jogo, aquilo lá é o chat de comunicação mesmo, que comunica com outros jogadores. Então ele rodou aquilo lá no site, no chat, e aqui ele já no console aqui do lado ele já tem acesso, já deu um ls, já pode ver que ele tem acesso ao banco de dados do servidor. Aí se alguém tiver curiosidade para ver como funciona,
Tá tudo aqui, tá nas referências também do slide, mas bem interessante esse daqui. E eu consegui um vídeo também no Minecraft dessa vulnerabilidade também. Deixa eu tirar o som aqui que eu não preciso de som. Vou colocar em tela cheia. Ele deu um hello ali no chat, ali embaixo, tá vendo? Ele soltou o código. O mesmo código do vídeo anterior. Ele soltou lá embaixo, ó. Aqui fica a janela do player aqui, não dá pra ver. Não dá pra ver direito, né? Mas tá aqui, ele tá jogando aquele código. No console aparece o exploit. E ele abre a calculadora do Windows diretamente pelo Minecraft, no chat do jogo. Bem doideira. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Apresentação. E, e agora a gente vai falar de como a gente consegue, né, é, prever, mitigar essa vulnerabilidade, né, esse ataque. A gente, né, quando entrou na faculdade, quando começou a programar, curso de programação, foi sempre falado pra gente, os professores, tudo tal, que nunca é indicado a gente ficar reinventando a roda, né? Que é muito melhor e mais prático e menos custoso a gente pegar a biblioteca de terceiros, né, e colocar no nosso código para colocar esse esforço, né, em outra parte do projeto que não que ainda vai vir pela frente, né? E o meu irmão também comentou, né, o Gustavo comentou aqueles ataques de nome parecido, que pode acontecer também com algum programador inexperiente, iniciante, que vai colocar uma dependência e acaba colocando outra, né, com um nome muito parecido. E, e essa ferramenta que eu vou apresentar aqui para frente, né, consegue mitigar isso daí. Mas um outro ponto também é que como a gente pega muita dependência de outras fontes, né, de fontes de terceiros, essas mesmas dependências podem ter outras dependências, né? Então tem a dependência 1, dessa dependência 1 tem a dependência 1.2, 1.3, e dentro dessa dependência 1.1 eu posso ter dependência 1.1.3, 1.1.2 e assim por diante, né? Então fica bem amarrado essa, essas dependências. E manter o controle disso na mão ou no seu caderno ali da empresa, no seu bloco de notas, eu tenho certeza que alguém como, é, já registrou as dependências no bloco de notas ali do computador e guardava na área de trabalho ainda. É, mas pensando nisso, né, o ASP forneceu essa ferramenta que chama Independence Check, que automatiza, né, esse trabalho de ficar vendo as dependências que foram atualizadas, as dependências que dependem de outras dependências, que faz a varredura dessa árvore e procura que dependências estão desatualizadas, que estão precisando, que estão com vulnerabilidades críticas e que precisam da nossa atenção, né? Então, é, que, e como que ela funciona, né? Ela basicamente você adiciona ela no seu projeto como uma dependência e a partir disso ela faz uma varredura de todo o seu sistema, de todo o seu projeto na busca dessas dependências e dependentes das dependências, né? Posteriormente, ela fornece um formulário com todas as vulnerabilidades encontradas nessas dependências. Eu trouxe um print aqui pra gente ver, acompanhar, de um exemplo que eu peguei na internet mesmo, que um cara rodou uma aplicação com algumas dependências já antigas e defasadas até, para a gente ver o que acontece. Então, a gente pode ver ali em cima que a gente encontrou 140 vulnerabilidades e bem grande, né? E, e ali embaixo a gente consegue ver na seta ali vermelha, tô com o cursor aqui, a gravidade dessas vulnerabilidades, né? E a partir desse relatório a gente precisa ver. A gente precisa dessas dependências. Elas são essenciais para o projeto. Realmente estou usando. Eu posso, de
repente eu posso investir tempo e esforço para fazer a minha própria biblioteca, né? Fazer um meio que o meu projeto funcione sem essa dependência, para não ter que depender, né? Depender deles, colocar na mão de terceiros essa responsabilidade. E é uma análise muito crítica, né, que a gente tem que fazer com esse relatório. E, e como que o Dependency Check encontra nessas vulnerabilidades? O site do governo, eles usam o site do governo americano, que tem todas as vulnerabilidades reportadas, né, divulgadas, e que você consegue ver. 2023, todos os anos, todos os meses, todas as vulnerabilidades encontradas. No final da apresentação eu posso até mostrar ali com mais detalhes. Mas você clica ali em algum mês que você quer e você vai ver todas as vulnerabilidades encontradas naquele mês. E, é com essa database, né, essa base de dados que o Dependency Check faz a varredura dessas dependências, né? E, o que acontece depois, né? Depois daquela análise feita, que se a gente vai precisar, tá usando a dependência, não tá usando, a gente vai manter essa, vai atualizar, né? Importante atualizar. Ver se já tem atualização e atualizar. E depois que a gente fez todo esse trabalho, né? Toda essa análise, a gente vai ver que se deu certo. Ou se deu certo não, se resolveu, né? Alguma dessas vulnerabilidades. E, aí a gente roda de novo essa dependência, né? O dependency check. E aqui nesse exemplo que eu trouxe, ele, depois de atualizar o que precisava, o que jogou, descartou o que não precisava mais, a gente ficou com 6 vulnerabilidades só. É, aí a gente precisa fazer uma outra análise, né? Novamente. A gente precisa mesmo dessas dependências, qual o esforço necessário para não depender deles, é, se eu preciso delas, e ver, né, as que não estão atualizadas ainda, se vão atualizar, às vezes entrar em contato com o fornecedor para pegar algum respaldo, se vai atualizar, se não vai, se vai demorar. Às vezes não vai atualizar porque já está abandonado, uma dependência, ficou defasado demais e o próprio criador abandonou. Então é muito importante a gente ver essa análise, né, fazer essa análise. É, uma outra métrica que a gente pode usar também é o Dependency Drift, né? Que é uma métrica que a gente consegue analisar a distância entre a nossa versão atual que a gente está usando e a última versão publicada pela distribuidora lá da dependência. E é muito importante, né, a gente deixar essa distância a menor possível, né? Porque de uma versão para outra pode mudar muita coisa, às vezes não muda pouca coisa. É, às vezes se mudar muito, pode ser que até a nossa aplicação, quando a gente atualizar, né, se mudar muito de uma versão para outra, até o meio que a gente se comunica com essa dependência pode mudar, né? Então, é muito importante a gente não deixar esse dependency drift muito elevado, né? Muito grande. E tem duas formas de medir, né, esse dependency drift. Uma é por meio da quantidade de versões da atual do nosso sistema até a versão até a versão final disponível. É simplesmente contar as versões mesmo, da atual que a gente está até a final. E uma outra maneira é o tempo da atualização que a gente está no nosso sistema até a atualização final também. É simplesmente o tempo entre elas. E uma forma também da gente melhorar isso também é através de uma automação, que a gente cria alguma função, algum método que a gente avalia todas as nossas dependências e ou a quantidade de versões que tem entre a versão atual e a final. E, por- e- e depois gerar um relatório para a gente para mostrar quanto 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 esse número está elevado, né? Se tá muito, a distância está muito grande, se está pequena, se precisa de algum esforço e até
passar para os nossos tech leads, ou o próprio tech lead também fazer, comunicar com a equipe, que deixar uma distância muito grande não é de jeito não é nem um pouco recomendado, né? Então a gente tem que ficar de olho também nessa métrica. É, uma outra maneira também é que é o Dependency Track também, que vai mostrar todo o nosso histórico de vulnerabilidades do nosso projeto. Ele faz um BIzinho bonitinho ali que mostra todo o nosso histórico, quantas vulnerabilidades eu tenho, quantas eu tive no decorrer do ano, quantas foi resolvidas, quantos componentes, né? É uma métrica interessante também da gente ficar de olho se o nosso projeto está seguro, se foi seguro um dia e não está mais, se ele não está seguro antes, né? Agora está extremamente seguro. Então é uma métrica muito, muito boa também da gente da gente analisar. E também existem ferramentas para isso também, né? É, que são essas três. Eu trouxe essas três aqui que vão nos ajudar com isso também. E tem a própria também do Dependency Track. E, para finalizar, eu posso mostrar aqui também é, a database que eu falei, que é do site do governo americano, que lista todas as vulnerabilidades conhecidas e publicadas, né, até o momento. Então, posso aqui, tem até que ano aqui, desde, nossa, 1988, outubro de 1988 até os dias atuais, até 2023, até o mês atual, né? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, aqui, ó, fevereiro de 2022. Eu tenho todos esses códigos de vulnerabilidades que foram publicadas, né, que são conhecidas atualmente. Um número bem grande, ó, o tamanho da barra, olha o tamanho são cinco, cinco colunas, né, cinco colunas, olha a quantidade de vulnerabilidades, né, como é importante a gente ficar de olho nisso e não sofrer um vazamento de dados aí surpresa, né. Bom, agora voltando, recapitulando, né? Então, como a gente está prevenindo a essa ameaça? Então, a primeira coisa é sempre remover dependências que não são utilizadas. Então, todas as dependências que a gente falou, recurso, componente, arquivo desnecessário. E segundo, obter sempre componente apenas por fontes oficiais e por meio de links seguros. Sempre está atualizando continuamente com as versões dos componentes, tanto do lado do cliente, tanto do lado do servidor, e, e suas dependências, usando as ferramentas como o ASP Dependency Check, que a gente falou, o Versions, Retire.js e algumas outras. E a outra dica é sempre monitorar continuamente fontes confiáveis. Então, portais de notícias, ou até mesmo o dado bruto da CVS, que é no site lá da CVE, que eu vou deixar ali também, que para você estar vendo todas as vulnerabilidades nos componentes que estão acontecendo. Aqui tá todas as referências que a gente foi falando ao longo da apresentação. Então ela está em uma ordem cronológica e também vou estar deixando ela na descrição do vídeo do YouTube. E para quem veio até agora, muito obrigado por assistir. E é isso.